A paz do Senhor, que tenhamos um excelente dia no dia de hoje. Estaremos iniciando um outro livro. Estaremos começando a primeira epístola universal de João. O mesmo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, que escreve o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, e também escreve o livro de Apocalipse. Ele escreve 3 cartas. Nós vamos começar hoje na primeira, o capítulo 1. Diz assim, João 1:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. João começa essa introdução falando, ele era lá, né? Igual diz João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus sempre existiu, ele sempre existiu. Ô Celinha, querida, quem está assistindo, Deus continue abençoando a nós todos. Então, ele fala, nós vimos com os nossos olhos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Eles compartilharam aqueles momentos com Jesus Cristo e João escreve essa carta aqui. É bom lembrar sempre que lá em Atos 4:13 diz que Pedro e João eram indoutos e sem letras, mas eles escrevem esses textos maravilhosos porque eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Versículo 2, entre parênteses. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna. Olha aqui, ele está aqui falando da vida eterna que existe unicamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus diz em João 6,54, que quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Né? Ele diz em João 5,24, na verdade vos digo, quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a vida eterna está em Jesus. 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 4, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então ele fala o que nós vimos e ouvimos. Nós ouvimos, mas eles viram. Eles falam o que nós vimos, ele viu, Tiago, irmão dele, viu, Bartolomeu viu, Pedro viu, o outro Simão viu, o outro Judas viu, o próprio Judas Iscariotes viu, André viu, Filipe viu, Natanael viu. Então, isso aqui, e esta é a mensagem que deles ouvimos. Mas ele diz no 3, o que vimos e ouvimos. Que privilégio, né? Que privilégio. 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Por isso, né, os espiritistas usam muito falar em luz, muita luz, é porque a luz é Jesus.
Eu vou repetir aqui, né? Até Roberto Carlos fez uma música, né? Esta luz é Jesus. Jesus é a luz. A palavra lá do Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, que a lâmpada, ela emana luz, emite luz, ela clareia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, ou meus caminhos. Então, Jesus é luz, Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João fala em João 3 que quem anda com a verdade, quem anda com Jesus, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então ele é a verdade. Quem anda com ele, quem anda com a verdade, vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, né? Agora, se nós dissermos que temos comunhão com ele, diz o versículo 6, e andarmos em trevas, fazendo coisas desagradáveis que nos distanciam de Deus, que nos levam para as trevas, nós estaremos mentindo e não praticando a verdade. Agora o 7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas nós temos que andar na luz, a luz da palavra, conforme ele está na luz, tendo comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter comunhão, viver em comum, em equidade, em igualdade, não querendo ser mais do que ninguém. Nós somos iguais, nós somos servos, muito embora nós tenhamos posições, né, de nomenclatura, de obreiro, disso, daquilo, né? Essa de missionário, todo mundo é missionário, porque todo mundo recebeu a mesma missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, de ir, né? Portanto, ide, fazei discípulos das nações. Ide é a segunda pessoa do plural. Todos nós somos missionários, né? Mas há pessoas que se auto-intitulam missionárias, né? Porque foram aqui, lá, acolá, né? Então eu sou um missionário também diferente. Eu já preguei no Chile, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, na Grécia, no Japão, na Austrália, na China, na Suíça, em Portugal, na França, na Espanha. Não, todos nós somos missionários. Todos nós somos aptos a pregar e ensinar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos. Mas nós temos que estar em comunhão, comum, de igualdade, de viver, respeitando um ao outro, considerando um ao outro, ajudando um ao outro, amando até os nossos inimigos, bendizendo aqueles que nos maldizem, fazendo bem àqueles que nos odeiam e orando por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Quantas pessoas fazem isso conosco? E Jesus mandou que nós procedêssemos assim, e nós de nós mesmos não vamos conseguir. Mas ele falou: sem mim nada podeis fazer. Ele falou que o Espírito Santo, ele ensinaria para nós tudo. A paz do Senhor, irmã Eliana, Petronilo. Olha, então, nós temos a ajuda da Trindade para nós fazermos isso que humanamente é-nos impossível, ou nos é impossível, né? Agora, 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então nós somos mentirosos, todos nós pecamos, né? Nós não podemos ficar pecando repetitivamente. Nós não podemos permanecer naquele mesmo pecado, pecando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa toda hora e pedindo perdão a Jesus toda hora. Não pode, né? Então, nós, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso aqui nos leva lá a Provérbios 28:13, que diz que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa alcança misericórdia. Não basta confessar, tem que deixar. Você não pode confessar um pecado e continuar no pecado, não deixar do pecado. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, de coração contrito, com arrependimento, não é? Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10, que é o último. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se você disser que não peca, eu sou bonzinho, eu não faço nada errado, eu não peco, você está chamando Deus de mentiroso. Aí você está cometendo um grande pecado. Então nós somos pecadores, mas nós erramos porque nós somos homens. Deus deu-nos vontade própria e às vezes nós agimos por vontade própria, fazemos as nossas próprias escolhas e na maioria das vezes erramos e pecamos. Que errar contra a vontade de Deus é pecar. Mas se nós confessarmos os nossos pecados com arrependimento, não querendo mais fazer aquilo, Ele vai ajudar-nos e Ele com certeza nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Amanhã estaremos vendo o capítulo 2 da primeira carta universal de João. Essa aqui não é uma carta a uma igreja, é uma carta aberta, ela é universal, é para atingir a todos, né? Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Amém.